Boa noite, amigas e amigos. Gratidão pela recepção. Me sinto privilegiado do abraço de vocês, da oportunidade de estar aqui no Centro Espiritualista de Viseu, na Casa Espírita de Relil. E gratidão também pela oportunidade de, ao poder falar de espiritualidade, de amor, de paz, de todas as figurações expressas pelo Cristo, eu procurei iluminar um pouco das sombras da minha consciência e de tudo aquilo que eu preciso melhorar dentro de mim. Então, o privilégio de estar aqui passando por essa verdadeira assistência espiritual, por essa verdadeira limpeza interior pela qual estou passando nesse momento. Muito obrigado. Essas palavras de Jesus a respeito de ter ouvidos de ouvir, de ter olhos de ver, é algo que me impressiona muito na atualidade. Recentemente assisti a um vídeo na televisão de um refugiado se afogando nas águas dos canais de Veneza, sendo filmado pelos turistas. Quando então, percebendo que ele estava se afogando, jogam boias, sem que houvesse qualquer movimentação de alguém, até que ele se afogasse, porque não alcançou as boias. E isso é muito dolorido de pensar, porque vamos nos colocar no lugar de qualquer pessoa que estivesse ali no barco e você visse alguém se afogando ali, o que você faria? Juntaria 3, 4 pessoas que soubessem nadar melhor e jogaríamos na água para salvar aquela pessoa. Mas era um refugiado, não é? Era um refugiado. E se o Cristo estivesse no barco? E se Jesus estivesse no barco? Então, esse refugiado que se afogou foi a humanidade que não entendeu ao Cristo. Isso é ter olhos de ver que não veem, ouvidos de ouvir que não ouvem. Porque o que adianta nós rezarmos ladainhas e repetirmos orações se elas não são transformadas em ação? E isso me preocupa demais. Eu fico me perguntando, quantas pessoas estão se afogando e eu não estou fazendo nada? Estou olhando meus olhos para filmar o sofrimento alheio sem tomar qualquer providência, sem tirar minhas roupas e me arremessar no mar para tentar auxiliar. Quantas vezes eu não estou fazendo isso? Deixando de ouvir ao Cristo e diagnosticar qualquer pessoa que está à minha volta se afogando e eu não estou fazendo nada. Nós estamos numa humanidade em que há um suicídio a cada 40 segundos. Sabe-se estatisticamente que a cada tentativa de suicídio, ou a cada suicídio, entre aspas, bem-sucedido, houve 20 tentativas. Então, há uma tentativa de suicídio a cada 20 segundos na humanidade. E são pessoas se afogando à nossa volta. E se as questões do suicídio estão ligadas, como as estatísticas demonstram, a moléstias mentais, isso significa que a psiquiatria e a psicologia estão falidas. Porque uma psiquiatria e uma psicologia, uma medicina e uma psicologia, que são inoperantes para uma estatística dessa ordem,
significa que estão falidas estas ciências. Ora, imaginem vocês, se essas estatísticas fossem por picadas de mosquito, estaríamos todos pulverizando organofosforados para matar os mosquitos, desesperados, como está acontecendo no Brasil, por sinal. Íamos dizer, falência da saúde pública, não fizeram a devida prevenção, é ou não é? Agora, a psiquiatria e a psicologia, nos moldes que estão colocadas, vê à sua frente uma taxa de suicídio e de desordens mentais dessa natureza, sem poder fazer nada com as ferramentas que tem, é porque o modelo está falido, exigindo a construção de novos paradigmas. Isso para não dizer as pessoas que estão se afogando nos derivados de benzodiazepínicos, os remédios para dormir, os antidepressivos, os ansiolíticos, os hipnóticos para a dor crônica, os medicamentos para epilepsias, para as psicoses, para os transtornos bipolares, afogando-se em comprimidos, para não dizer a inoperância no tratamento do câncer, na quantidade que está aparecendo. Então, nós precisamos repensar paradigmas, repensar a linguagem, a ótica, as ferramentas que nós estamos usando. Em 1990, na cidade de Ottawa, no Canadá, a Organização Mundial de Saúde reúne pesquisadores e diz: prioridade da Organização Mundial de Saúde é a promoção de saúde. Não é nem a prevenção de doenças, não é nem o tratamento de doenças, porque essas são situações que já estão em andamento. É difícil paralisar esse movimento, mas a promoção de saúde, ou seja, fortalecer o seu potencial para lidar com os problemas que passam na tua vida, essa é a prioridade. E a promoção de saúde foi entregue para todo cidadão, não só os médicos. A Organização Mundial de Saúde vai dizer: promoção de saúde é responsabilidade de todo o cidadão. E o que é saúde? Ora, uma vez nós estávamos visitando o Hospital do Sono, ao norte de Luanda, em direção ao Congo. E havia uma reunião de médicos da cidade de Kinshasa, procurando discutir a melhor quimioterapia para a tripanossomíase africana, moléstia provocada pela mosca tsetse, que inocula o tripanossoma africano e que invade o sistema nervoso, provocando uma letargia letal. E nós fomos falar sobre espiritualidade. E aí fica a indagação: mas, doutor Sérgio, há um protozoário invadindo o sangue dessas pessoas. Onde é que está a espiritualidade? Vamos ver. Vamos fazer uma visita na enfermaria. E havia uma paciente que se chamava Joana. E nós chegamos, em conjunto com a equipe médica, chegamos ao pé do leito. Joana, vim do Brasil para te conhecer. Ela abriu um sorriso. Despertou os olhos. Ora, melhorou um tanto quanto da letargia. Pelo menos durante o dia todo em que estava no soro, e aquele soro com o quimioterápico para matar o tripanossoma, de todo o dia, aquele foi o momento em que ela abriu os olhos e deu um sorriso. Sentando ao pé do leito e pegando em seus pés, ela acorda por completo. Onde que está a letargia? Ora, o quimioterápico está bastante atuante, mas não reconstrói o cérebro.
Mas o organismo não se levanta sem a força do Espírito. Quantas vezes nos se chega no hospital e dizemos, não está reagindo aos remédios. Vamos, força, reaja. Por quê? Porque existe uma força de espírito que revitaliza as células. Isso é saúde. É algo que vem de dentro de você. Herbert Benson, da Universidade de Harvard, que funda o Mind Body Hospital, vai chamar de bem-estar evocado, a força interior, que ele vai dizer, a força da fé. Que a pessoa traz de dentro de si e que você pode apresentar recursos para que a pessoa descubra e sobressalte de dentro de si essa grande força interna, como a mulher hemorrágica na época de Cristo, que estava com o útero sangrante. E ela, ao avistar Jesus, não apenas ela avistou Jesus, ela reconheceu na energia e nas palavras do Cristo algo que estava em sintonia com a sua busca. E ela descobre alguma força dentro dela. E ela busca e toca as vestes de Jesus, e devido àquela sintonia mental, ela consegue capturar o magnetismo do Cristo. E Jesus sente aquela energia que sai. E ela percebe que parou de sangrar. Senhor, tu me curastes. E Jesus diz, não fui eu que te curei. A tua fé te curou. E então o que nós estamos buscando aqui? Numa casa do Cristo. Que o Cristo venha e resolva os nossos problemas? Ou que nós nos unamos aos seus princípios, transformando nossas ações, nossos sentimentos, nossas palavras, nossos movimentos, para que estejam em sintonia com o Mestre, de sorte a resgatar essa força interna que ele vai dizer, a tua fé, e é essa fé que vai te curar. Porque muitas vezes nós esquecemos desse movimento que deve partir de dentro de nós. E imploramos a Deus e ao Cristo que desçam do céu e resolvam os nossos problemas por nós. Ora, se Deus nos entregou os problemas que temos que passar, quais sejam as doenças, as pessoas difíceis, o casamento difícil, as dificuldades no lar, os desentendimentos, as grandes dificuldades internas que nós temos que enfrentar, mas vamos buscar de dentro de nós aquilo que representa a fé, que é esse movimento interior que permite que nós consigamos vencer os obstáculos e as dificuldades que a vida nos impõe. A medicina vai chamar esse movimento interno, aquilo ao qual Cristo chamou, a tua fé que te cura, vai chamar de resiliência. Resiliência é a capacidade de resolver problemas, de suportar e manejar situações. E vale mais do que curar uma doença, porque curada uma doença, surge outra. Vencido um problema, vem outro, a evolução não para. E a evolução se dá através dos desafios dos conflitos. Então sempre nós vamos enfrentar conflitos. A grande questão é ter a capacidade de lidar com esses conflitos. É esse movimento interno, essa força de espírito. Isso é saúde, do francês santé, que coincide com a palavra santidade, ou santo, ou ter a força da alma, ou a força dos santos. Santé, saúde. O nosso organismo é construído por células. Por sinal, as células nem são tão nossas como podemos imaginar, porque a nossa pele é povoada por Streptococcus epidermidis, é uma bactéria. Se você
limpar a sua pele das bactérias Streptococcus epidermidis, o que vai acontecer com a pele? Mofa. Mofar é a mesma coisa de português de Portugal e português do Brasil? A boca é Streptococcus salivaris. Um beijo é um festival de bactérias, vamos dizer assim. Elimina-se as bactérias saudáveis da boca, que são Streptococcus salivaris, e aí mofa também. O intestino, 2/3 das fezes, desculpa, médico às vezes tem essas coisas assim, de falar essas coisas desse jeito. 2/3 das fezes é Escherichia coli, bactéria. Sem Escherichia coli você não faz digestão. O trato genital, bacilos de Borderline, você não mofa. Então nós somos pessoas que administramos um ecossistema, nós somos uma floresta. Isso para não dizer outros centenas de bichos que nós administramos e que compõem o nosso corpo, e sem esses bichos o nosso corpo não existe. Então, se não houver a força de espírito, o que é de nós? Que não somos o corpo nosso corpo é um ecossistema. E as células, para elas se organizarem num corpo, precisa de energia, você precisa se alimentar. Por quê? Porque o nosso organismo não está em equilíbrio com a natureza. Para o nosso organismo se sustentar, ele precisa lutar contra a energia entrópica da natureza. A segunda lei da termodinâmica, tudo tende à máxima entropia, à máxima desordem. Quer dizer o seguinte, não arruma a casa, deixou a casa abandonada, o mato começa a crescer, a poeira vai entrando, os bichos vão entrando. Por quê? Porque se você deixou largado, a natureza consome, tudo aquilo entra em harmonia com a natureza. Essa é a tendência. Para você manter a casa arrumada, é esforço. É muito esforço, é muito. Eu, por exemplo, trabalho bastante para a Unispírito, trabalho bastante no consultório. Se eu ficar em casa, minha esposa vai dizer, e a louça, e o lençol, e a cama, e aquilo. É um trabalho enorme. Eu já vou trabalhar fora. Que não tem a competência organizativa que ela tem. Impressionante. Como consegue colocar, onde passou, está tudo tinindo, tudo em ordem. Onde eu passei, já bagunçou. Não é? Por quê? Para você manter aquela casa arrumada, a cozinha arrumada, dá um trabalhão enorme. Louça é que nem formiga. Quanto mais você mexe, mais ela cresce na pia. É impressionante. Então, a tendência para você colocar em ordem gasta muita energia. O organismo é assim. Então, a estruturação do organismo precisa de um motor que sustente. E a ciência vai chamar esse motor de força epigenética, que vai além dos genes. Que já se sabe que não são os genes que comandam um organismo, mas alguma força que dá direcionamento para o funcionamento genético. Que força é essa? Ninguém descobriu. Ninguém descobriu ainda. Talvez seja você mesmo o espírito, a força de espírito. Então, quando se fala em promoção de saúde, nós estamos recobrando a força da fé. Aquilo que, mais uma vez dizendo, Herbert Benson vai dizer, o bem-estar evocado. Quando nós fazemos uma oração, uma meditação, limpando a nossa mente daquilo que não serve, como vai dizer Emmanuel no livro Religião dos Espíritos, na lição que se chama Na Hora da Crise. Na hora da crise, recolha-se ao imo de sua alma. E você visualizará um divisor de águas. O que foi e o que será. O ódio e o amor. A mágoa e o perdão. O passado e o devir. Focalize sua mente no devir, no vir a ser, no amor, no perdão. Essa é a limpeza da mente, na meditação proposta por Emmanuel, a partir desta lição. É todo esse movimento que nós fazemos para trazer de dentro de nós esse poder que é a fé. E fé? Fé é uma palavra que vem do conceito fidelidade. Fidelidade ao quê? No capítulo sobre a fé no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter a fé
é a fidelidade aos caminhos da sua predestinação futura. Porque o seu futuro está na sua memória. Sim, antes de abraçar o corpo que se desenvolve no útero de sua mãe, que é o seu corpo, você fez promessas. Transformar relações de ódio em elos de amor. E renasceu entre pessoas difíceis para construir relações, laços de amor. Por isso que muitas vezes nós vivemos antagonismos, pseudo-antagonismos, relações de amor e ódio. Como se pode amar e odiar uma pessoa? Pois o passado, às vezes, vem nas emoções, nas relações de ódio que foi, mas, ao mesmo tempo, as promessas do futuro, dos propósitos que nos trouxeram a essa existência, diz, mas eu prometi que eu vou transformar essa relação em uma relação de amor. Então, nós muitas vezes flutuamos entre as promessas do futuro e as articulações do passado. E essas relações de amor e ódio provocam os transtornos de ansiedade, que representam medos de não se sabe o quê. E a pessoa tem sintomas físicos, taquicardias, dor no peito, problemas digestivos, intestinais, problemas de tonturas, problemas que o médico diz, mas você não tem nada, os exames são normais, mas como? Parece que eu vou morrer. E aí vem uma insônia reativa, um medo que se transforma num pânico. Aí vem uma perda de memória, uma perda de concentração. Nossa, estou com TDAH. Nossa, meu Deus, estou ficando com Alzheimer. O que está acontecendo? Ou vem depressões reativas, ou transtorno obsessivo-compulsivo, ou muitas vezes vem uma despersonalização, numa estranheza daquilo que a gente faz, uma desrealização, numa estranheza daquilo que a gente é, do que a gente faz, uma hiperestesia com os nervos à flor da pele. Qualquer coisa irrita a voz de uma pessoa, o que ela disse, o que ela fez, uma luz, um som, um barulho, a pessoa está com um transtorno de ansiedade, movimentando vamos dizer assim, uma soma de comorbidades e vai ao médico. Você precisa de psiquiatra. Mas mais do que isso, precisa saber conviver com as suas contradições. Entender suas relações de amor e ódio, que são, na verdade, proposições de reconstrução do sentimento. E o que é a fé? A fé é a fidelidade aos propósitos de tua existência. É a tua missão, transformar relações de amor e ódio, primeiro no microcosmo do lar, depois se estendendo à sociedade, seu ambiente de trabalho, as pessoas que te cercam, transformar essas relações em relações de amor. Qual é a sua missão? O seu caminho. Porque você veio ao mundo para cumprir essa missão. E se você sabe qual é a sua missão e você é fiel a ela, você tem a fé que remove montanhas. Você tem a grande força de espírito que provoca todas as reações possíveis que constroem o movimento da saúde. Qual é a sua missão? Não é cuidar só da sua família. Isso é a sua obrigação. A sua missão é pular na água e salvar o refugiado. É fazer algo pela humanidade. Quando Jesus eleva o seu pensamento ao céu e diz, Pai Nosso, ele fez duas proposições fundamentais. Uma disse que não se chega ao Pai, a Deus, sem conjugarmos o pronome nosso. Ou seja, sem nos considerarmos irmãos uns dos outros, iguais. E outro, por que Jesus chamou a Deus de Pai? Por que não chamou de mãe? Porque o Pai é vamos dizer assim, um arquétipo. O que quer dizer isso? Quando o bebezinho nasce, você deve se recordar quando você nasceu, ele só enxerga 4 pontos. Os 2 olhos da mãe e os 2 mamilos. Mamilos, em Portugal, é a mesma coisa que E os 2 mamilos, sem os quais ele não sobrevive. E ele acha que aqueles mamilos são ele. Depois o bebezinho começa a se desenvolver, aí ele percebe que é ele e a mãe, e não tem mais ninguém no mundo. Ele é absoluto com a mãe.
Aí ele começa a desenvolver os dentinhos e começa a sair do mamar. Nessa fase, ele começa a desenvolver a percepção e ele começa a reparar que ele não é o elemento exclusivo da atenção da mãe. Que a mãe presta atenção em outras pessoas. E a primeira pessoa que ele percebe que lhe tira a atenção exclusiva, quem que é? O pai. Ou quem faz o papel do pai. Pode ser a avó, pode ser quem é. Quem faz o papel do pai. Aquela pessoa que o bebezinho percebe, nossa, a minha mãe não é exclusiva minha. Aquela pessoa, na verdade, é como se ela estivesse dizendo, oi, tá vendo? Você não é exclusivo, tem uma humanidade além de você. Na verdade, é um convite de Deus. Não é que você se sinta o terceiro excluído, mas partícipe da humanidade. Quando você reza o Pai Nosso, o que faz o Pai? Apresenta a humanidade para o Filho. O arquétipo do pai é aquele que diz, você não é aquele que fica só no colo da sua mãe, exclusivamente voltado para si, tem uma humanidade além de você. É isso que fala o pai na sua linguagem metafórica de sua presença, na metáfora do que significa a figura de pai, no arquétipo. Pai é aquele que te apresenta para o mundo, que diz, vai encontrar a humanidade. Por isso que quando você for rezar o Pai Nosso, primeiro, sinta-se com a humanidade. E mais do que isso, que você vai caminhar em direção a essa humanidade e vai abraçar a humanidade. Se você estiver muito carente, precisando e sentindo necessidade de colo de mãe e não quer abraçar a humanidade, não quer sair para caminhar com as suas próprias pernas, melhor rezar uma Ave Maria. Porque a Ave Maria vai acolher você. Às vezes a gente está com esse sentimento, precisa um pouco de colo. Mas quando reza o Pai Nosso, a gente pula do barco e vai salvar o imigrante. Vai salvar o refugiado. A gente vai arregaçar as mangas e fazer pela humanidade. E cada um de nós tem um compromisso com a humanidade. E é esse movimento que alicerça a fé, que dá a força para que a pessoa possa vencer os distúrbios das células, das doenças, os distúrbios das relações difíceis, os problemas financeiros, os problemas do amor. É esse o movimento que quando você vai em direção à humanidade e você realiza a tua missão, quando você volta para casa, você volta preparado para enfrentar os grandes dramas do microcosmo doméstico. E aí você consegue, finalmente, tornar o seu coração feliz e batalhar por aquela relação, por aquele relacionamento de família que te faça de fato feliz. Isso é saúde. Nós não temos mais como pensar uma medicina sem saúde e saúde sem os paradigmas do Cristo. E quando nós falamos Cristo, nós estamos falando da esfera que agrega todos os grandes avatares que vieram trazer paz para a humanidade. Quando você fala do Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai na introdução dizer que o exército do Senhor pulverizou o conhecimento do Consolador prometido em todo o planeta. Isso significa que enquanto nós não conseguirmos falar todas as línguas e conhecermos todas as culturas, nós não vamos conhecer todo o escopo da mensagem do Cristo no século XIX à humanidade. Conhecer o Espiritismo vai além daquilo que se escreve em francês ou em português. Porque, como está escrito aqui, o Consolador prometido foi disseminado por todo o planeta. Então nós temos que ir atrás de todas as culturas. Uma vez eu peguei um barquinho no Rio Negro, afluente do Rio Amazonas,
e falei para o caboclo, vamos com esse barquinho, por horas, eu quero entrar pelos igarapés da Amazônia. E fomos, e passamos o dia com aquele barco. E entramos no igarapé, onde eu pude avistar uma tribo. E o caboclo disse, essa tribo é pacífica, podemos parar aqui. E paramos. O cacique veio receber e disse, nós vamos fazer uma dança, que é a dança da cura. Esse cacique viera do norte da Colômbia, com sua tribo, chamada tribo Tucano, descendo em direção a Manaus. E falavam tanto quanto o castelhano e um pouco do português. E ele nos disse, essa dança, e dançamos todos os índios, eu e minha esposa, que estávamos juntos. Dançamos, e ele disse, esse é o ritual da medicina espiritual. E aí eu me espantei, porque ele não sabia que eu era médico, e muito menos que esse era o meu assunto predileto. E ele me disse mais, sabe, doutor? E eu estranhei. Como? Ele sabe disso. Existem dois mundos. O primeiro mundo e o segundo mundo. Ora, o primeiro mundo é de onde viemos. E o segundo mundo é onde nascemos. E aí começou a conversa. E eu disse, ele leu Allan Kardec? Aí eu lembrei que Allan Kardec tem no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade pulverizou o conhecimento em todo o planeta. E quantas lições ele deu a respeito do efeito da música na saúde, com os instrumentos que eu nunca tinha visto antes, e os movimentos que promovem a circulação, e saí de lá renovado, como se tivesse saído de uma oficina hospitalar que recolocou minha saúde e de minha esposa em ordem. E mais do que isso, o meu relacionamento ficou como de dois periquitinhos. Não sei se tem periquitinhos aqui em Portugal. Sabe como é que é periquitinho, não é? Beijinho, beijinho o dia inteiro. Não é? Incrível! Meus irmãos e minhas irmãs, eu estou aqui como alguém que está buscando construir algo em minha vida para iluminar as minhas sombras, construir algo pela humanidade. E não enxergo esse movimento sem a tua participação. Vejo nesta casa e nesse terreno algo como as construções das caravelas. Ouço os estalos da madeira. Ouço um movimento, um zum, zum, zum da espiritualidade. Vamos construir uma universidade que possa resgatar estes valores do Cristo, para que possamos, humildemente, fazer a nossa parte. Uma universidade que não discrimine nenhuma forma humana, nenhuma condição humana, e que possa recobrar a mensagem do Cristo nos valores que a medicina vem dando abertura. Uma medicina que resgata as forças do Espírito, como vem acontecendo na atualidade. E que nós possamos enfeixar esforços, que cada um de nós possa carregar uma tora de madeira para construir esta nau. E nós, de fato, navegarmos por mares nunca navegados, na ascensão do Espírito, na descoberta de outros horizontes, dobrando outros cabos de tormentas, que não são os físicos, mas são o desvendar dos grandes enigmas psíquicos, os enigmas de nosso sofrimento. Que possamos ser Vascos da Gama, dobrando os cabos das tormentas de nossas dúvidas, resgatando a força desse conhecimento trazido por Kardec, trazido pelo Cristo, trazido pela dimensão do Espírito da Verdade que agrega
todos os grandes avatares que vieram trazer paz para a humanidade, desde um Mahatma Gandhi, uma Irmã Dulce no Brasil, desde grandes padres, grandes hinduístas, grandes pensadores e filósofos como foram Sócrates e Platão, grandes orientalistas, grandes pensadores árabes, muçulmanos, grandes literatos que vieram, de alguma forma, por algum caminho, trazer a palavra da esperança, do amor, da paz, da solidariedade, da verdade e, sobretudo, da consciência de que a vida vai muito além daquilo que representa o nosso organismo físico e daquilo que os nossos olhos físicos podem ver, mas transcendem para tudo aquilo que o nosso coração pode sentir e a nossa mente pode descortinar. Vamos ao trabalho, vamos arregaçar a manga, vamos tirar de nós essa força interna, a fé, o poder interior, e sairmos daqui como Paulo, quando adentra as portas de Damasco, depois que caiu do cavalo e viu o Cristo, com caminhos renovados, com horizontes, novos horizontes. E se ainda assim nós não estivermos enxergando, como alguém aqui pode perguntar, mas qual é a minha missão? Mas o que eu posso fazer? E nessa idade e nessa condição? Paulo adentrou as portas de Damasco sem poder enxergar, e o Cristo disse: aguarda que você encontrará Ananias, e Ananias te dará orientação. Parafraseando esse conceito do Cristo, vamos aguardar os próximos passos, depois da noite de hoje, depois do dia de amanhã, em algum momento próximo, na medida em que cada um de nós abraçou esses novos ideais, cada um na sua estrada, no seu horizonte, em direção ao nosso Criador, na sua transformação de suas ações, você receberá orientação por alguém dos caminhos que você deve seguir. Gratidão ao Mestre pela oportunidade desse reencontro. Gratidão à espiritualidade de luz que povoa este ambiente, que possa se estender aos nossos lares, ao nosso quarto de dormir, que possamos ter uma noite de refazimento e reconstrução. E quem sabe, nos reencontrarmos na espiritualidade para a continuidade desta conversa, com a graça de Deus. Nós vamos, nesse instante, procurando enxergar a nossa realidade segundo a dimensão proposta, respirando fundo nesse instante e buscando de dentro de nosso coração a força interior da fé. E nós vamos procurar enxergar dois compartimentos. Esse compartimento do nosso coração, de onde se projeta uma luz e que representa a fé, que nesse instante eu alimento dentro de mim, cada um de nós alimenta dentro de si, e um outro compartimento que são os nossos problemas, o seu problema, aquilo que te aflige, o que vem te afligindo. É dor? Dor física? É uma doença? A medicina está com dificuldades de tratar? Ou é uma dor da alma que deprime, que provoca angústia, uma relação difícil, uma dificuldade social? Qualquer problema que às vezes alguém pode não conseguir nem dizer, não sei que problema tenho, mas não estou feliz. Então coloque esses sentimentos num compartimento e procure entender que todos esses problemas não são você, porque você é essa força interna, é essa luz que projeta do teu coração. Respira fundo, enche teu peito e procure enxergar a força e a luz que nasce do teu coração.
e entender que aquilo que se chama de doença, aquilo que se chama de coisa que te atrapalha, que te faz infeliz, que faz doer, que faz sofrer, que são pedras do caminho que estão te incomodando, na verdade, é a vida auxiliando cada um de nós a recolocar o sentimento, a recolocar o pensamento. Tudo isso representa a reorientação de caminhos. Então eu não vou mais focalizar na doença e no problema. Eu vou procurar perguntar aquilo que me faz sofrer, aquilo que na vida está difícil, o que Deus quer de mim? Senhor, o que eu preciso transformar em mim para poder vencer os obstáculos desse problema ou dessa dificuldade, vencer essa doença? Porque se eu conseguir interpretar a mensagem da vida naquela dificuldade que eu passo, transformando os sentimentos que a vida quer que eu transforme, eu não preciso mais do problema. Então vamos focalizar a nossa atenção nessa pergunta. Senhor, que queres que eu faça? Senhor, que queres que eu faça? Porque eu estou nesse instante disponível para me transformar, para me renovar, para renovar minhas ações e meus sentimentos, aprimorar o amor em tudo que sinto, penso, falo e faço. Senhor, que eu possa entender os propósitos das dificuldades que estão me fazendo sofrer e que eu possa encontrar um sentido nesse sofrimento. Um sofrimento não como destino, mas um sofrimento como caminho de reorientação do comportamento de meu coração. Então nós vamos nos irmanando com a espiritualidade aqui presente, procurando captar do oxigênio que nós respiramos o hausto divino da criação. Vamos lembrar que quando Jesus disse que Deus está no céu, ao pronunciar a prece do Pai Nosso que está no céu, o céu de Jesus não era o céu de Galileu, dos astrônomos, era o céu dos pescadores. E céu de pescador é o céu por onde pairam as nuvens. O pescador olha o mar e vê. Se está chovendo, ele não vai entrar no mar. Se as nuvens estão carregadas, ele não vai entrar no mar. Então o céu que o pescador observa é o céu por onde pairam as nuvens. O céu que Jesus disse, onde Deus estava presente, era o céu de pescador que se conhecia na época. Então, se Deus está no céu do pescador, Ele está no ar que eu respiro, porque o céu por onde pairam as nuvens é a atmosfera que eu respiro. Então, Jesus queria dizer que eu posso inspirar o céu e trazer ele para dentro do meu peito. E é o que vamos fazer nesse momento. Encher o peito da atmosfera onde o hausto divino, a presença de Deus em sua energia se encontra. E através dessa respiração, o nosso sangue recebe a seiva curativa de tudo o que precisamos, de toda a força que precisamos para vencer os obstáculos que representam as grandes lições da vida. E que esse movimento possa se estender para todos os familiares que não estão aqui presentes ou que já partiram para a pátria espiritual e deixaram saudade, com aquelas vibrações magnéticas que nós irradiamos, envolvendo-os em plena energia restauradora. Que toda essa energia possa se estender por Portugal e pelo nosso planeta Terra, para que haja paz. Paz na terra e paz em nossos corações.
Que assim seja.